Gostaria neste momento cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero então, nesse momento, iniciar uma série de pré-aulas, por que não dizer, uma síntese da nossa escola bíblica dominical, da lição de adultos, a revista que estaremos utilizando nesse trimestre, a revista da nossa casa CPAD. A CPAD traz-nos como a nossa revista da Escola Bíblica em Defesa da Fé Cristã. Essa revista tem essa aula tem por título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vamos estudar um trimestre com 13 aulas que possivelmente serão aos domingos, assim ministradas nas nossas igrejas, né? Essa revista tem por um objetivo de fundamentar a fé e fazer com que nós não sejamos afetados com essas influências, assim que tem a aparência de nova, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós, nesse momento, vamos estar aqui adentrando a nossa revista, fazendo algo de maravilhoso para os nossos alunos e professores. A nossa aula tem como texto áureo em Judas, capítulo 3. Judas, capítulo 3. E o título, como já dissemos, Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo em Judas, no capítulo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, esse texto já nos mostra que quanto nós devemos nos esforçar para conhecer as doutrinas bíblicas, aquilo que fundamenta a nossa fé. A verdade prática da nossa lição está dito assim: heresias são crenças e prática contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Nessa aula, nós estaremos assim aprendendo o que é heresias, o que é realmente uma heresia, o que é uma doutrina, né? Então, Jesus mostrou isso muito de perto, combatendo algumas doutrinas já na época que influenciavam pessoas, até mesmo Jesus mostrou que devemos ter o cuidado com com aquela falsa aparência. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz isso: o cuidado para não ser enganado ou enganada pela aparência. Também nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja. Então, algumas vezes, as heresias podem trazer divisão na igreja. Também encontramos em Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo foi chamado para defender o evangelho. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Também em Tito, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos nas leituras diárias o admoestando com sã doutrina para convencer os contradizentes. Tito, capítulo 3, versículo 10, não insistir com herege costumaz. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, nunca deixar de observar os fundamentos da fé cristã. A nossa leitura bíblica em classe, ou a nossa leitura bíblica, tem por base em Atos capítulo 20,
e o versículo 28 ao 31. Quando o texto diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do nosso bom procedimento em Cristo. Ainda na leitura bíblica, nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, dizendo assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então vemos aí alguns textos para firmar o pensamento da nossa aula, e ainda na introdução nós temos as heresias da atualidade, não são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, compreendendo ainda como Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Então nós vemos aqui que essas heresias que hoje vemos não são novas, apenas tiveram aqui uma roupagem nova, mas continua sendo algo que distancia da plena verdade da palavra de Deus. No item 1 da nossa lição está descrevendo as ameaças dos lobos vorazes. A parte 1, ou parte 1 que nós podemos dizer, os cuidados pastorais. Em Atos capítulo 10, versículo 28, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 6. Então, o próprio Jesus já também anteveu, mostrando que devem ter o cuidado, principalmente aqueles que trabalham no rebanho, com os cuidados pastorais. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 17, ainda concernente a esses lobos vorazes, está dito o versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos,
e toda árvore má produz frutos maus. No item 2 da nossa lição, encontramos depois da minha partida, Atos, no versículo 29, no texto que nós lemos, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, como lobos cruéis ou lobos vorazes. Aí já dá para você entender que não existe nenhuma condição de um lobo poupar a pele da ovelha. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Essas ameaças ainda dos lobos vorazes, encontramos a origem dos falsos mestres. No versículo 30 do nosso texto, nós encontramos a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes. Primeiro, os lobos vorazes do texto sugerem 2 pontos surpreendentes. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos, dentre vós mesmos. Isto nós encontramos dentro das igrejas esse primeiro ponto dos falsos mestres. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então nós precisamos tomar o cuidado de dizer que a Bíblia continua sendo a verdade e nós precisamos tomar o cuidado da doutrina, do ensinamento. Hoje nós temos, como já nós estamos trabalhando as heresias, que tem uma nova roupagem, nós encontramos muitos deles hoje falando, né? Aqueles que negam a Jesus, que é o Filho de Deus. Nós temos vários aí, negam o batismo com o Espírito Santo, negam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são doutrinas fundamentais. Então, esses pontos é preciso tomar um certo cuidado, porque entram sutilmente, parece, e isso vai enfraquecendo a fé. 2, item 2 da nossa lição, pois a nossa revista tem o cunho apologético, então o item 2 trata da nossa revista o que é apologética. E a definição, que está bem claro, é em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Então, nós podemos entender que apologética quer dizer aí a defesa, indo à defesa racional da fé cristã. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. Defesa ou resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Então, todas as vezes que nós estudamos o contexto e o texto, nós vamos nos aprofundar para saber realmente o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E isso faremos com que nós nos estruturamos nas doutrinas bíblicas. Ainda o que é apologética?
O apóstolo Pedro se refere no versículo 16 do texto que lemos. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Então, a fé deve estar firme no Senhor para não ser atingido com as influências negativas. Ainda Pedro se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Então, quantas vezes você é indagado, perguntado, é preciso analisar com cuidado para que você responda dentro da condição bíblica. E nós temos hoje condições de documentar a nossa fé em Cristo Jesus. O que é apologética? No item 3 da nossa revista está dito porque devemos combater as heresias. No capítulo 3, versículo 16, nós encontramos como combater as heresias. Item A, para defesa própria. Então, por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Isso é importante você destacar aqui que devemos combater heresias para a própria defesa da nossa fé. E fazermos isso com propriedades, com base bíblicas, né? O item B desse texto, do segundo ponto na nossa revista, o que é apologética, diz assim, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então, em primeiro, para a defesa da sua própria fé, para a sua defesa própria, né? E em segundo, a opção para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Principalmente os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisa conhecer a palavra. Aqui o comentarista da nossa revista, ele quer mostrar a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas, e ele diz aqui, pessoas boas que precisam conhecer, e eles estão lá sem assim um conhecimento perfeito. Portanto, para combater as heresias, não é fazer um debate. O debate, geralmente, nós temos visto muitas pessoas usarem o debate, mas o debate não é o correto para se tirar ou para se livrar da heresia. Porque num debate, às vezes a maior preocupação é quem vai sair vencedor, quem venceu quem. Mas, na verdade, quando nós queremos estudar para vencer as heresias, nós temos que ter o coração humilde e buscar com sinceridade, porque outras pessoas às vezes não conhecem a verdade e estão sendo enganadas. Então, é necessário não estar pronto para saber quem é que vai ganhar na história de um debate, mas sim nós queremos que aqueles que venham conhecer a palavra sejam realmente vitoriosos, saia daquela situação, às vezes, que é um embaraço, que é uma dificuldade, para poder servir a Deus melhor. O que são heresias? O item 1 da nossa revista diz seitas e heresias. A palavra hereses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita. E o que é seita? Seita é grupos
grupos que se formam. Então, esses grupos é muito fácil se formarem uma seita nesses grupos. E o que é heresia? Heresia é aquilo que fere as doutrinas fundamentais. Então, tem uma diferença entre seitas, por seita ser grupos, e heresia é a condição doutrinária, doutrina bíblica. Então, alguém pode pensar quando alguém comete uma heresia, é aquilo que vai contrário às doutrinas bíblicas. Por exemplo, negar que Jesus é filho de Deus, isso pode fazer com que se torne uma heresia, tá? Porque é bíblico a condição. Então é uma doutrina bíblica. Jesus é filho de Deus na condição, não apenas como nós pensamos muito no lado material, mas Deus encarnou Jesus para viver juntamente com os homens, para cumprir um plano, um propósito de salvar o próprio homem. Então, seitas são grupos. Até no tempo de Jesus, nós tínhamos grupos, pessoas que foram severamente corrigidos por Jesus, assim como também alguns hereges, ou, por que não dizer, querer que pudesse seguir uma falsa doutrina. Aireses, então, no Novo Testamento, partido, espírito sectário. Então, Aires, na condição da heresia, é algo que faz uma divisão, e a divisão, principalmente, muitas delas acontecem por heresias, ou até mesmo pelas seitas. Os fariseus, os saduceus, eles foram muitos criticados, corrigidos por Jesus, porque eles formavam facções dentro do próprio judaísmo, eles dividiam o próprio judaísmo. Então, Jesus corrigiu severamente os fariseus, os saduceus. E o que são, terceiro ponto ainda, o que são heresias? No terceiro ponto da nossa revista diz heresias de perdição, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Isso quer dizer falsos doutores, falsos mestres. É nessa passagem que aireses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia. As heresias distorcem, então, os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras. Então, heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E vamos para a conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Quero, nesse instante, agradecer os irmãos que estiveram conosco. Aí está uma síntese da nossa aula que será ministrada nesse domingo. Quero agradecer a sua presença e atenção. Se você ficou até aqui com esse vídeo, clique aí, dá o seu like e assim prosseguimos fazer a obra de Deus.
Deus abençoe você, tenha um excelente dia, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.